Pessoal, hoje, palco do mundo diferente, cenário diferente. Nós estamos aqui no Filó Brasil, num encontro literário, e eu quero agradecer já de antemão a Kel Sol por aceitar, né, que a gente possa gravar isso, disponibilizar no canal. É tão importante pra gente divulgar a nossa arte e a nossa cultura, não é verdade, Kel? Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui, ajudando a fomentar. Eu acho que esse é um papel muito importante, porque quando as pessoas criam alguma coisa, precisa também ter alguém que possa levar essa criação para as outras pessoas, né? Sim, é verdade, Kel. E eu quero, a primeira pergunta que eu tenho pra você, qual é a tua emoção e motivação em ver esse monte de pessoas reunidas com o objetivo de consumir algo que é de melhor do Brasil, porque a nossa língua portuguesa, ela é muito rica, né? Eu sinto que sair do Brasil me fez amar mais o Brasil, amar mais a língua brasileira. Eu sou artista, eu sou fotógrafa, mas eu também escrevo. E durante muito tempo eu fiquei me questionando se eu não devia escrever em outra língua, porque afinal de contas eu estou morando aqui. E na hora que você lê em português e que você escreve em português, eu sinto que não é só um encontro que vai me levar para minha memória, para minha infância, mas é um encontro que me leva para o meu futuro também. Porque eu acho que eu me dou mais valor sabendo, às vezes tem pessoas que dizem isso, eu sou tão mais inteligente em português do que em inglês, porque às vezes faltam as palavras, e não que inglês não seja uma língua maravilhosa, mas não é a minha língua, né? Então hoje, além de tudo, eu tenho vontade de ler livros de escritores ingleses em português, porque às vezes para mim me interessa mais o que eles querem dizer em português do que o que eles dizem em inglês. Então eu acho que levar a arte brasileira, seja na escrita, no caso, seja na fotografia, seja na música, eu acho que é sempre levar um pedacinho do Brasil com você. E morar fora, sempre faltar uma coisa de lá, mas ao mesmo tempo, quando você está lá, você também já não é mais a pessoa que estava lá. Então, poder levar esse pedacinho, eu acho que é o bem maior que a língua pode me dar. Obrigado, Kel. E agora, pra gente terminar, já que a gente vai fazer uma micro entrevista, eu quero já te agradecer e te parabenizar pelas maravilhosas perguntas que você fez, porque é muito importante, né? As perguntas para que a gente possa obter as respostas, não é verdade? Kel, como você vê a arte como uma ferramenta de cura? Porque, afinal de contas, esse podcast, um dos pilares é isso, a arte como uma ferramenta de cura. A gente falou isso aqui durante a conversa, de que dizem que a arte, a literatura não tem, né, assim, não serve para nada. E eu, assim como a Manu, acho que isso está certo, sim, não é utilitário, né? A arte não é utilitária, a literatura não é para ser utilitária. Mas eu acho que ela salva, porque eu acho que não existe como você produzir arte, seja qual for, inclusive gastronomia, todos os tipos de arte que a gente pode pensar, se você não está em contato com o seu eu mais profundo. Eu acho que é em contato com a arte que você se escuta, que você lida com os seus traumas, ou que você reconhece os seus traumas, ou até mesmo que você reconhece os seus desejos, que você vai atrás do que você quer. Então, na minha experiência pessoal, eu passei a vida inteira tendo que trabalhar num trabalho comercial para justificar as vontades que eu tinha de existir como artista, para hoje entender que o que me faz feliz mesmo é a minha produção artística. Então, claro, às vezes você tem que trabalhar, mas eu não posso viver sem a minha produção artística. E eu faço terapia, eu cuido do meu bem-estar, eu faço esporte, eu tento me alimentar bem, mas se eu não tiver o contato com a música, com a literatura, com a minha escrita, com a minha fotografia, eu sinto que eu fico doente. Então eu acho que é cura em todos os sentidos, é cura de dentro para fora e de fora para dentro. Legal, é muito oportuna essa tua fala, porque dentro de um podcast eu trato, né, e a pergunta que eu faço para a pessoa, que na verdade já é autoexplicativa, que é, muitas vezes as pessoas dizem o quão difícil é viver de arte. E ninguém pensa, para um artista, o quão difícil não é viver de arte, não é verdade? Exatamente. Tanto que eu acho que a vida é feita de escolhas e de renúncias. Eu acho que cada um tem, né? Eu acho que não dá para eu dizer que é fácil, mas também não dá para dizer que eu consigo fazer de outra maneira. Então, eu acho que existem vários caminhos, cada um vai encontrar o seu, mas eu penso que a arte que eu produzo não tem, ela não tem utilidade nenhuma, ao mesmo tempo que ela tem toda a utilidade do mundo para mim. Eu não poderia viver sem ela. Obrigado, Kel. Convite para você chegar no palco do mundo com a gente, que nós vamos fazer uma entrevista completa, vamos saber um pouco mais do teu trabalho, da tua fotografia. Muito obrigado. Posso te dar um abraço? Claro, com certeza. E agora estamos aqui com a Ingra Silvestre. Podcast hoje é literário. Doce dos Ossos. Tudo bem, Ingra? Tudo jóia? Tudo bem, sim. Muito obrigado por estar aqui no palco do mundo. E, Ingra, eu quero perguntar para você o seguinte. Eu também já lancei um livro, né? Se chama Poemas de Outono, há 10 anos atrás.
E eu tenho uma emoção ímpar em duas ocasiões. Eu quero saber qual foi a sua emoção. Quando você recebeu, né, a obra física nas mãos e a sua emoção hoje estando lançando o seu livro aqui na Inglaterra, em Londres. Você já havia sonhado com isso? Não, nunca ousei sonhar em escrever, que sai em Londres, né, lançar. Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque eu acabei de chegar do Brasil. Eu fiz 4 lançamentos lá. São Paulo, Goiânia, cidade natal, Paraúna. Foram lançamentos diferentes. Alguns foram mais intimistas, com comida, sabe? Num restaurante. Foi numa padoca em São Paulo, foi bem gostoso. O de Goiânia foi um lançamento mais específico para a área da literatura, voltado para as coisas literárias. Foi super gostoso, mais sério, mais formalzinho. O da minha cidade natal, em Paraúna, eu fiz um lançamento no auditório da cidade com os alunos de uma escola. Então foram 400 alunos. Foi super gostoso voltar na cidade natal e ver, assim. E eles falavam, a senhora mora em Londres? E eu falei, eu moro em Londres. E nunca sonhei em lançar, né, em Londres. Então eu acho que é um pouco desse movimento do próprio livro, do próprio poema dentro da história, assim, que movimenta, e eu nesse movimento de lançamento acabei aqui, que é uma das partes que dentro do livro, Londres aparece como personagem, Londres aparece em vários poemas e foi esse deslocamento, né, da cidade natal para Londres que fez o surgimento da própria obra. Então, nunca pensei em estar em Londres lançando o livro e eu estou muito feliz. Muito chique isso, não é, Ingra? E tá aqui no Filó, né? Hoje também, né, o pessoal do Palco do Mundo que nos acompanha não vai poder ver o público, mas consegue ouvir um pouquinho do ruído. Tem muita gente aqui hoje. Vocês estão de parabéns. Foi uma entrevista muito bem feita que a Kel conduziu, né? Foi maravilhoso. E eu gostaria de pedir para você ler um dos poemas pra gente, pode ser? Difícil, hein? Tem muitos, né? Quantos poemas ao total? São, acho que 53 poemas. 53. Legal. Então eu acho que esse processo também, né, de gestação, por assim dizer, de um livro, né, ele é como um filho, né? Por isso você fala assim, é tão difícil ler um poema, porque como escolher um filho dentre todos, não é verdade? É difícil. Mas posso escolher um eu então? Pode. Deixa eu olhar aqui então. Segura o microfone para mim. Super difícil essa escolha. É super difícil. Pode ser o que abre. Ah! Gostei. Vamos lá, eu seguro pra você declama ou lê pra gente. Tá, esse poema é o que abre o livro e ele é tem um significado muito grande pra mim. Chama Descanso. No meio da noite longa, tive um sonho. Troquei favores com Azul. Levei água de rio para uma família inteira. Sobrevivo enganando a morte por um tempo. E no esgotamento, acabo tensa, de mãos cheias de barro. Acordo no peso e carrego. Não de Sísifo, onde a rocha é sua casa e pela ladeira 100 vezes recomeça, mas o peso do pobre, que quando descansa, carrega pedra. Muito bem, Ingra, muito bem. Dentro de um podcast meu, o primeiro, eu entrevistei a Jaque Falquete, ela é uma cantautora. Ela fez uma turnê maravilhosa por 2 anos pela Europa. E uma das coisas que ela diz é o seguinte, o descanso é um ato revolucionário. E não por acaso a gente abre esse seu livro, a primeira poesia fala sobre o descanso, né? É muito importante hoje, a gente com as redes sociais, com tantos estímulos, a gente tirar um tempo pra gente e um tempo pra ler, né? O que mais você gosta de ler e quais são as leituras que te inspiram? As leituras que me inspiram, eu tenho vários. Eu li, antes de conhecer Manu, eu fazia muita leitura de poetas mortos, ou de escritores mortos, né? Então, eu ficava presa ali nos clássicos, né? Porque eu estudei letras. Então, a gente volta, estuda todas as escolas literárias e fica voltado para aquelas áreas clássicas da literatura. Mas eu li muito também, fora desse ninho, assim, da literatura, voltando para Goiás, porque eu sou de Goiânia. Eu sou de Goiás, 150 quilômetros de Goiânia, minha cidade natal. Então eu li muito Cora. Então tem presença de Cora Coralina aqui, que é muito importante. Adélia Prado, gosto bastante. Manuel de Barros, Machado de Assis. Quando você vai abrindo o livro, aquele poema que eu li no evento, Desce, Sobe, tem uma parte de Cecília Meirelles. Então, assim, as referências, elas estão aqui, né? Então, Miró, eu li vários outros poetas.
que estão presentes em Doce dos Ossos. Obrigado, Ingra. E agora, para a gente finalizar essa entrevista rápida, eu já quero fazer um convite para você, para que a gente possa ir no nosso palco do mundo lá, para a gente fazer uma entrevista completa e aprofundar um pouco mais em todo o teu trabalho. E eu gostaria que você dissesse para o público que está vendo como eles podem adquirir o teu livro e para te seguir nas redes sociais também, para conhecer mais do teu trabalho. Tá, para me seguir nas redes, eu vou ter que confirmar se é Ingra Silvestre, mas eu estou no Instagram, eu estou em Facebook e outras plataformas. Mas se você está no Brasil, você pode adquirir o livro pelo site da Minimalismos. É muito fácil, é só você digitar Doce dos Ossos no Google e aparece o livro e vai aparecer para você comprar baratinho, R$50. A diferença do frete ali chega na sua casa. Agora, para quem está em Londres, é um pouquinho mais difícil, mas eu vou conseguir mais obras, porque eu vendi todas hoje. Mas eu vou conseguir mais obras para ter sempre. E é só entrar em contato comigo que eu enviaria pelo correio. Legal. Obrigado, Ingra, mais uma vez pela sua participação, pelos poemas lindos. E eu espero você no palco do mundo. Combinado. Fechado. Obrigado, Ingra. Tchau, tchau. Obrigado. E aqui ao meu lado, Manuela Valadares. E eu quero começar essa entrevista fazendo uma observação. Manu, posso chamar de Manu, certo? Claro. Primeiro, Manu, obrigado, né, pela oportunidade. Obrigado, você foi muito receptiva quando eu fiz o contato com você. Mas eu quero começar essa entrevista assim. Existe um projeto que se chama Médicos Sem Fronteiras, certo? E agora aqui eu acho que a gente deve começar a fundar o Literatura Sem Fronteiras. Porque a Kel, né, que conduziu essa mediação, ela foi maravilhosa nas perguntas. E você falou, né, da pontuação, você falou de muita coisa e falou um pouquinho da construção desse livro, que é todo artesanal, não só da construção intelectual do livro, mas também da construção física dele, certo? Então aqui a gente já vai lançar no palco do mundo o Literatura Sem Fronteiras. Manu, obrigado pela oportunidade e eu quero que você me fale um pouquinho dessa expansão da língua portuguesa para onde você passa. Falar sobre a língua portuguesa é falar, não é, de Drummond, é falar de Fernando Pessoa, é falar de Manuel Bandeira, de Adélia Prado, de Sofia de Mélio Breiner, não é? A língua portuguesa eu acho belíssima, não é, muito bonita e principalmente porque ela está sempre em evolução, não é? Eu gosto muito da oralidade quando se transporta para a literatura, para os livros, e aí vem as gírias, vem novas palavras, mas também aquelas palavras, Nando, que a gente está esquecida, né? O Céu da Língua, do Gregório do Duvier, ele é maravilhosa essa peça, porque tem palavras que a gente nunca escutou. Então eu gosto desse caldeirão do contemporâneo, mas também do cânone literário. Eu gosto dessa mistura. Legal. E, Manu, eu estava conversando com a Ingra agora e eu vou repetir a pergunta, que é o seguinte, eu também escrevi um livro de poemas há 10 anos atrás, mais ou menos, e é um processo de gestação, por assim dizer, né? Aquilo vai crescendo, você põe ali na incubadora. E a minha pergunta para você é: os poemas, para mim, é como filhos. Cada um uma característica, cada um com seu humor, né? Dá para escolher um aqui para a gente ler, para os espectadores, para quem assiste o nosso Palco do Mundo? Uma honra, vamos lá. Você quer escolher? O da Ingra eu escolhi. Então escolhe. Vai na surpresa, eu prefiro. Então eu vou abrir no acaso, pode ser assim? Adoro oracular, bem Fernando Pessoa, isso. Adoro. Você pode ler pra gente? Eu seguro pra você? Tá, obrigada. 1000 perdões, 1000 perdões, 1000 perdões. Esse deveria ser o nome de todas as coisas cozinhadas a fogo alto. É isso. E no nosso fogo alto, no palco do mundo, Manuela Valadares, muito obrigado para você que está assistindo. Já deixa o seu like, segue a Manu nas redes sociais e agora eu quero saber dela. Como a gente consegue adquirir? Esse já é meu, não tem para ninguém. Agora você que está aí assistindo o Palco do Mundo também pode adquirir. Fala para nós, Manu. Você pode me achar no Instagram, @Manuela Valadares, me manda uma mensagem que eu vendo para você. Se você não conseguir falar comigo, você pode entrar no site da Impressões de Minas e também adquirir por lá. Comigo vai autografado. Manu, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto lisonjeado
de participar de um evento tão importante, né, para a nossa cultura brasileira. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, da gente mostrar o que tem de melhor no Brasil, né? A gente sabe, tem muitos problemas sociais, muitos problemas políticos, mas eu acho que eu já cansei de combater o mal, eu quero espalhar o bem. E é por isso que esse podcast existe, né? Ele existe como um dos pilares a transformação que a arte e a cultura faz no indivíduo. Você poderia dizer um pouquinho de como você vê a arte sendo um processo de transformação na vida das pessoas, na sua e nos demais? É o Ferreira Goulart que fala, né? A vida só não basta, né? Então, por isso que a gente escreve, por isso que a gente canta, por isso que a gente dança, não é? O dia a dia, o corre-corre, é uma loucura. Então, a gente tem que ter realmente um encontro com essas manifestações culturais. E é através da palavra, né, ou de uma fotografia, ou de uma música, que a gente entra no mundo do sensorial, da sensibilidade, e se transforma também para compreender o outro. Faz um exercício de alteridade, né? De não só acolher o outro, mas também celebrar. Eu acho que é isso. Valeu, pessoal, no Palco do Mundo. Tem mais uma pessoa que eu vou entrevistar, que é a Nath. Obrigado, Manu. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Nando, e obrigada, Raquel. Nos vemos no Palco do Mundo. Sim. Hoje eu estou com a escritora Natália, a Nath Bento, e o livro dela, o nome é sensacional. Ela foi a primeira a chegar aqui hoje, e eu falei, achei muito curioso o seu livro. E a hora que eu peguei na mão, ainda mais gostoso. Peixe no bolso. Tudo bem, Nath? Tudo certo. Obrigada por ter feito todo esse trabalho aqui pra gente. Está sendo uma honra estar aqui. Obrigado, Nath. Para mim também é uma grande honra. Eu estou muito feliz de estar nesse projeto literário, né, por assim dizer. E, Nath, uma pergunta que eu fiz para a Ingra e que eu quero perguntar para você também. Sempre é uma emoção a gente fazer um lançamento de um livro, né? Mas qual foi a sua emoção quando você teve ele nas mãos? Essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta que não fizeram, mas foi assim, uma ansiedade doida que eu tava, porque, enfim, coisas burocráticas, o livro chegando em cima da hora, e aí eu peguei ele, não imaginava que ele fosse ficar tão grossinho assim, eu sabia quantas páginas tinham no computador, agora na hora de imprimir é outra coisa, diagramação, então já é uma emoção ver ele diagramado no computador, e a outra emoção ver ele impresso, ver as imagens, o meu livro tem imagens, ver a orelha, sabe, ver sua foto ali, ver a ficha catalográfica, então chegou ali nos Correios, no Sedex, o moço queria entrar assim, colocar lá dentro, eu não, pode deixar onde você quiser, eu só queria abrir aquela caixa, e foi tipo um brinquedo, com uma criança e um brinquedo, assim, foi essa sensação. Como foi para você essa, entre aspas, gestação desse livro? Quanto tempo durou e como isso foi se desenvolvendo? Fazendo as contas aqui. Tem 2 anos e pouquinho, assim, alguns meses que eu comecei a escrever ele. Então, é muito bom que vai se estendendo, sabe? Quando eu pensava, assim, quanto tempo demorava para escrever um livro, eu achava que, nossa, mas é muito tempo, né? Quando alguém fala, um autor que escreveu em 1 ano, em 2 anos, eu pensava que talvez fosse mais rápido, mas tem toda a questão de depois encontrar uma editora, né? De encontrar o seu público, de organizar um lançamento, então realmente é algo que vai durando e é muito gostoso durar, porque é merecido. E as coisas são tão rápidas hoje em dia e acabam e vão para outra. Eu sinto que eu tô, assim, aproveitando o tempo certo desse livro. Todo o tempo que durar. Legal. E esse seu livro, ele começa a ser idealizado aqui em Londres ou lá no Brasil? Ele começou aqui, mas assim, tem alguns textos que eu escrevi no Brasil, porque assim, ele é uma coisa meio experimental, a gente chama de romance de formação, porque é a minha formação dessa personagem, que sou eu também, mas tem algo de ficcional também, mas tem coisas que eu fui pegando, eu fui ali no meu computador, na página do Facebook, nem uso mais Facebook, mas deixa eu ver minha página antiga, resgatar, deixa eu pegar essa imagem, eu falei de uma coisa, essa foto ia ficar legal, e fui fazendo assim, uma edição eu mesma ali,
ali para depois arranjar melhor. Mas você vai poder ver no livro que ele tem esse aspecto meio colagem, assim. Então tem coisas que tiveram no Brasil, tem coisas que foram aqui, mas a grande parte é daqui. Legal. E uma pergunta que eu tenho também para você é o seguinte: a gente começa, né, com uma ideia de escrever. E você mencionou, né, a publicação, a gramatura, a diagramação, tudo isso também faz parte do processo de criação e também do processo artístico, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da editora, né? A editora Minimalismo, que também é a mesma editora da Ingra, né? Da importância de uma editora dar oportunidade para nós, né, que não estamos... como eu posso dizer, como um Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho, se ele quiser editar um livro e publicar, ele rapidamente vai encontrar... Vão ter editoras disputando ele, né? Sim. A Minimalismos foi interessante para mim quando eu vi que se vendiam como uma editora que queria fazer com que autores novos brasileiros acessassem espaços como cafés, barzinhos. Isso me pegou, porque eles querem que chegue, não em livrarias só propriamente, mas em espaços em que você espera que as pessoas queiram fazer qualquer coisa, menos ler, mas as pessoas estão dispostas a pensar em literatura, porque um papo de bar é literatura, é poesia, então tem esse aspecto e abriram uma chamada, eles abrem chamadas de tempos em tempos e deu certo, então tem oportunidades, é bom ficar de olho e editoras independentes estão fazendo aí um trabalho para ajudar a gente a conseguir acessar sem precisar ter um grande nome, assim, né? Legal. Uma outra pergunta que eu tenho para você, Ingrid, é o seguinte: a base do podcast, né? Uma dos pilares do podcast No Palco do Mundo é a arte como uma ferramenta de cura, né? E de cura para dentro, né? Para o artista, para aquele que produz uma arte, seja na música, na literatura, nas artes plásticas, e também para quem acompanha, né? Para quem absorve esse conteúdo. Como você vê a tua obra dentro desse contexto, tanto para você quanto para quem adquiriu o teu livro? Eu acho que há alguns anos eu assumi, não vou dizer que eu comecei a ser assim, eu assumi a minha forma de tentar falar a verdade. Eu percebi que falar a verdade era chocante para muitas pessoas, mas eu percebi que era de cura para outras pessoas e que eu encontrava gente que gostava e queria que eu falasse mais, queria compartilhar que essa verdade era a verdade dela também. Então, para mim, dizer algumas verdades difíceis de serem ditas, para mim, ou por receio do que a pessoa que eu tô colocando ali vai sentir sobre isso, porque não é uma verdade só minha, é uma parte da vida da outra pessoa, foi importante. Foi curativo e eu espero que esteja sendo pelas pessoas também, como já sei que foi, e que continue a ser, né? Eu sempre falo que esse mergulho faça sentido com seus mergulhos também. Adorei. E pra gente finalizar, Nath, quem quiser adquirir teu livro, como é que faz? E também você pode passar os teus contatos, redes sociais, e eu já quero de antemão fazer um convite para você estar lá no Palco do Mundo, para a gente aprofundar, para a gente mergulhar e ir mais fundo, descobrir os peixinhos que estão dentro desse livro. Tá ótimo. Olha, para comprar no Brasil, se você tá aqui, né, mas vai visitar o Brasil, às vezes, ou se você vai comprar no Brasil mesmo, é pelo site da editora Minimalismos, e lá você pode pedir o lugar que for, vai ter o valor do frete e vai chegar. E aqui, na Inglaterra ou em algum país da Europa, eu tenho alguns exemplares que eu trouxe do Brasil comigo. Eu posso ou postar para você, se não der pra gente se encontrar, ou se você estiver aqui em Londres e quiser marcar alguma coisa, a gente se encontra. E pelo correio eu também mando autografado. Vamos fazer acontecer. Olha isso, então você que é aqui de Londres, você tem a oportunidade não só de adquirir, mas de bater um papo com a Nath, assim como eu estou fazendo aqui agora. Nath, muito obrigado pela entrevista. Tá de parabéns todas as meninas, né, essas mulheres, grandes mulheres que estiveram aqui hoje. E então fica o convite para você ir no Palco do Mundo e a gente se aprofundar nisso. Obrigado. Tá certo, muito obrigada. Se quiser me encontrar na rede social, o meu Instagram é o @NathBentoUnreal, de irreal, porque lá nem sempre é a realidade. Então, por isso essa brincadeira, Nath Bento Unreal. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Eu sou o Nando Rosa. Me segue lá nas redes sociais. Um abraço. Tchau.
Eu estou aqui hoje para a gente fazer o lançamento dessas 3 obras maravilhosas, dessas mulheres muito talentosas. E nada mais especial do que nessa semana a gente está celebrando o talento e o trabalho dessas mulheres. Então eu queria começar apresentando cada uma delas, e daí a gente vai falar um pouquinho sobre os livros, sobre o lançamento, e no final a gente vai abrir para perguntas para vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, no finalzinho a gente passa o microfone aí para vocês, tá bom? Vou começar apresentando quem está aqui do meu lado, a Manuela Valadares. Manuela é poeta e contista. Ela é nascida no Recife, mora em Londres, mas hoje está dividindo o tempo entre Londres e Rio de Janeiro. Que delícia, né? A Manu é jornalista de formação e já trabalhou em periódicos como a Folha de São Paulo, revistas como a Trip e a Harper's Bazaar. O livro dela, Ninguém Morreu Naquele Outono, foi finalista do Prêmio Jabuti ano passado. Um livro maravilhoso. E, para quem ainda não conhece, vale muito a pena a leitura. Ela também está na antologia Disease, da Carnaval Press, que foi publicada aqui, na Inglaterra. A gente também pode encontrar contos da Manu publicados em revistas literárias, além da tradução de Hotel Particulier, do Frank O'Hara. E hoje ela está aqui lançando a Tasquinha do Cupim. Agora, aqui no meio, nós temos a Ingra Silvestre, nascida em... A Ingra trouxe a caravana de Paraúna. A Ingra é nascida em Paraúna, em Goiás. Ela mora atualmente aqui em Londres, é mestre em estudos literários, docente em língua portuguesa e literatura, estreou como cronista nos Sinais do Mundo, também foi vencedora do primeiro concurso Rubens Alves de Literatura no gênero crônica, e Doce dos Ossos é o seu primeiro livro de poemas. E aqui, para finalizar, não menos importante, Natália Bento. Natália nasceu em Brasília, mora aqui em Londres, é formada em letras e pós-graduada em produção e revisão textual, é escritora, intérprete e professora, autopublicou Incorrigíveis Banalidades do Mundo em 2020 e foi pré-selecionada no Programa de Apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros no Interior da Biblioteca Nacional com esse livro. E hoje lança Peixe no Bolso, seu primeiro romance. Eu vou começar esse papo falando sobre um tema que aborda os 3 livros, que seria o tema de deslocamento. E eu achei muito interessante, porque acho que grande parte das pessoas que estão aqui são imigrantes, então entendem muito desse tema, vivem esse tema do deslocamento. E esse tema permeia as 3 obras de uma maneira onde você pode encontrar essas obras passeando por lugares como Londres, Lisboa, mas também passeando por lugares não físicos, indo para deslocamentos como a infância, a memória. Então eu acho que é um ponto bacana para a gente falar aqui, e eu queria que vocês contassem um pouquinho mais desse deslocamento, de como a gente encontra isso na obra de vocês. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que saiu de casa ou do trabalho nessa noite cheia de ventania, né? E também desloca as folhas, os sacos de lixo e os cabelos. Bem, Raquel, essa pergunta é muito pertinente. Você bem notou que alinhava os 3 livros. Sobre deslocamento, o que é que eu posso dizer? Quando eu escrevo, eu já me desloco, não é? E aí, eu incorporei aqui uma alma portuguesa. Me inspirei muito na Adília Lopes, que é uma poeta que perdemos, eu acho que no ano passado. Um pouco na Ana Sofia Elias. E naquelas lisboetas, portuguesas, angolanas, de Guiné-Bissau, que eu vivi e vi no Bairro Alto, em Lisboa, quando morei. Esse livro trabalha também, é uma plaquete, né? Eu falei para Raquel que é a hora do recreio, onde eu pude me soltar, ser mais experimental e tal. Então, eu crio esse microcosmo, que é essa tasquinha, não é? Mas é uma tasquinha do cupim. Eu gosto de trabalhar a linguagem e deslocar, não é uma coisa de ambiguidade. Então, o cupim pode ser a carne, mas também ele pode ser aquele bichinho que vai lá comer do tempo as madeiras, não é? Então, eu acho que eu respondi. Acho que sim, claro. Tá bom, obrigada. Vou passar agora a quem quer responder. Vou falar sobre o deslocamento em Doce dos Ossos. O título, por si só, já é curioso. Muitas pessoas perguntam como assim Doce dos Ossos? E é esse deslocamento e brincando com as palavras que essa eu literária passeia pelas memórias da infância e ela sai de uma zona rural do interior de Goiás e para em Londres. Então a gente tem poemas que dialogam. Piqui, quem gosta de piqui aqui?
E, ó, tem algumas pessoas que gostam de piqui. Mas essa personagem Eolírica, ela também gosta de piqui, porque piqui lembra o seu lugar, né, a sua terra. Um segredo, eu não gosto de piqui. E eu peguei isso da Adília também, porque ela fala muito de peixe, eu acho que ela não gosta, se eu não estiver enganada, tem algo que ela fala muito que gosta, mas é só o eu literário que é apaixonado. Então a Ingra, pessoa, não gosta de piqui, mas a Ingra literária sim, porque lembra suas raízes. E dialoga, então eu tenho o cheiro do piqui andando no metrô de Londres. Né? Então esses deslocamentos, ele vai aparecer... deslocar não só o espaço físico dessa eu que sai do interior e vai para uma cidade de 9 milhões de habitantes, mas também o deslocamento desse corpo que se vê de uma forma completamente diferente, né? Então eu consigo mudar o meu olhar, sair de mim para conseguir me ver assim. Então acho que é isso. Bom, o meu é o Peixe no Bolso. E o peixe no bolso, ele tá guardado e ele quer ficar ali, mas ele tá inquieto, porque ninguém consegue imaginar um peixe guardado num bolso sem imaginar um movimento, eu acho, sem imaginar um incômodo, ainda que o peixe não esteja vivo, que o peixe esteja morto, é um incômodo para quem tá perto, o fedido do peixe, enfim. É uma viagem esse título, mas... é um deslocamento de um incômodo que eu acho que está sempre presente em mim, em que eu tento me assentar, mas eu acabo querendo recomeçar e eu recomeço e isso é até natural para mim. Enfim, eu acho que o peixe no bolso é esse incômodo e uma tentativa de deixar guardado alguma coisa que vai precisar se remexer e se realocar. Pegando esse gancho, vocês estavam falando dos títulos, a gente também conversou sobre a ambiguidade desses títulos, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo da escolha, né, do título, que eu imagino que deve ser um processo difícil, né? Às vezes o título vem e você sabe que é aquele, mas às vezes você acha o título depois. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, já que vocês trouxeram isso, da ambiguidade desse título e como foi decidir o título, como foi esse processo, quem esteve nesse processo? Eu achava que você não saber dar muito título fosse te fazer menor como escritora, mas eu descobri que a Clarice Lispector tinha dificuldade com títulos, então eu fiquei mais tranquila. Eu tinha um título provisório, assim, mas eu até estava feliz com ele, porque eu achava que eu não ia encontrar outro. E aí, a Manuela, além de escritora, poeta, enfim, essa mulher, jornalista, ela também fez a leitura crítica do meu livro e da Ingra. Então a gente tem essa trajetória íntima aqui nos nossos livros. E o Peixe no Bolso, ele já estava guardado ali no meu livro, ele já aparecia no livro, em um poema do Manuel de Barros, que eu não sei de cor, nem as coisas que eu escrevi. Uma vez me deram um presente que tinha um verso meu e eu falei, que lindo! De quem é? E era meu, eu tinha escrito em algum momento e vai embora. Mas enfim, a Manu pescou, eu falo pra ela que ela pescou esse peixe no bolso, ela falou, não, esse é o título, porque ele combina com a bagunça que é o livro, a bagunça, tá muito certinho isso aqui e esse aqui. Falei, tá bom, concordo, e peixe no bolso, e agora o peixe tem um lugar especial pra mim que eu não sabia que podia ter. Doce dos Ossos surgiu também pela crítica literária Manuela. A gente tinha... ela me deu um desafio. Ingra, escolha 50 títulos. Ela fala assim, 50. E eu, 50? É difícil. Coloquei vários títulos, alguns muito bons, outros nem tanto. E aí, desses 50 títulos, eu podia ter pensado em um verso de um poema, que poderia ser um título. Eu poderia ter pensado em vários momentos assim, mas Doce dos Ossos é como se fosse algo que abraçasse todo o livro, porque o livro ele é permeado pelo corpo como esse corpo que mexe, que aparece ali, as cicatrizes, o corpo fofoqueiro que está contando o tempo todo para alguém o que está fazendo, como é visto, né, pelas pessoas. E aí
de esse corpo ser um corpo que é um corpo ferido também, de dores, de memórias tristes, assim, de traumas de infância. Então, todas essas cicatrizes, essas dores, elas aparecem, e aí eu acho como uma estrutura mesmo, como um osso ali. E fazer disso algo bonito, fazer disso algo doce, né? Então, acho que assim surgiu. Eu tinha pensado em doce de ossos. Manu falou, tem que ter uma sonoridade. Então, ela pensou e arrasou doce dos ossos, que tinha que ser. E é. Muito obrigada. Obrigada. Eu lembrei agora, Nath, que você falou, gente, esse verso é meu, e semana passada os meus editores vieram falar comigo que eu vou lançar o meu livro em São Paulo, em junho, e eles falaram, eu acho que o título é esse. Eu achei estranho, né, me incomodou um pouco, depois eu gostei, e eu perguntei, como é que vocês chegaram a isso? E eles falaram, é um verso seu, tá no seu livro. É só para dizer que autores são pessoas muito estranhas, que a memória, desmemória, trabalha com outra lógica, eu acho, e já voltando com o deslocamento, eu acho que a poesia fala também muito sobre desvios, não é? Mudar palavras de lugar, o peixe no bolso, o peixe não está no aquário, né? O peixe está no bolso, o doce não é de goiaba, o doce dos ossos. Então, eu acho que a literatura, além desse deslocamento geográfico, né, e do corpo, do território, esse corpo que vai e vem, a linguagem também se desloca, e eu acho mais interessante quando, por exemplo, eu leio alguma coisa que me causa um espanto, que eu digo, mas como assim? Ou, essa palavra eu não conheço. Tem gente que diz, não, a palavra tem que ser uma coisa que todo mundo entenda. Mas aí eu acho que tira um pouco da curiosidade, não é? Com certeza. Não é? E a Tasquinha do Cupim, eu poderia ficar a noite inteira falando desse título, mas não vou. Ela me leva para um lugar no bairro Alto, que eu não vou lembrar agora o nome da rua, o Edson pode lembrar. Qual é a rua? Do Pedrão. Diário de Notícias. Diário de Notícias, que é essa garrafeira que a gente tem em Lisboa, muito pequenina, muito, muito pequenina, e que milhares de coisas aconteciam, com uma cubana que lá ia, e no final da noite cantava. Coisas malucas aconteciam, principalmente quando a Tasquinha, que era uma garrafeira, fechava. O nome da rua é Rua do Diário de Notícias, porque era a rua onde existia um antigo jornal, o Diário de Notícias. Imaginem essa rua, o que acontecia. Sim, sim. Então, essa Tasquinha do Cupim, eu acho que ela acontece quando as portas se encerram, quando as portas fecham. E aí a gente vai para esse realismo que é pirado, não é? Acho que é isso. Antigamente as notícias eram dadas pelo Diário de Notícias, agora ela depois foi pela Tasquinha do Cupim. Depois que o diário fechou, as notícias estão aqui. Eu sou muito curiosa por processo criativo de artistas e de escritores, como que eles escrevem, aonde eles escrevem, é manual, é digital, qual é o tipo da caneta que eles usam. E eu sinto que muita gente também tem essa curiosidade de saber como que acontece, né? Você senta todo dia, você é daqueles disciplinados, senta todo dia, escreve à mão, passa depois, tem alguém que digita para você. Então eu queria saber de vocês, qual é o processo de criação e de escrita, que às vezes é diferente, né? Às vezes acontece em momentos diferentes, você cria e depois você escreve ou faz junto. Então eu queria entender como cada um de vocês faz isso. A gente pode conversar, vamos começar com a Indra agora, a gente muda a ordem assim para não ficar tudo igual. Bom, o meu processo de escrita esse foi o meu primeiro livro, propriamente. Eu já escrevia, mas escrevia para mim ou escrevia para publicar em blog. Então, não me levava muito a sério. Até que Manu disse, Ingra, você é poeta, você precisa escrever para que outras pessoas leiam. E foi interessante, eu vou falar especificamente desse processo de escrita do livro, porque a escrita ela acontece para mim de formas diferentes. Ela chegou... eu venho de uma infância muito humilde, assim, então eu não tive muito acesso à literatura, à arte, cultura. Então, tudo que eu pude agarrar, assim... Eu agarrava, eu andava 6 quilômetros quando eu tinha 12 anos para ir na biblioteca ler Mafalda, tá? Então, assim, é nesse sentido, assim, de agarrar a literatura como eu podia, Oswaldo, né, de Andrade e tudo mais. E eu tinha a escrita como outras pessoas são muito boas para escrever, então eu não vou levar a minha escrita muito a sério. Era assim, até então. O segundo momento que a escrita chegou foi através de uma necessidade. Eu, migrante, em Londres,
que eu era professora, mestra, né? Estava ali toda numa redoma de vidro ali na minha cidade natal. Migro para Londres, vou dividir casa com pessoas, eu vou mudar meu modelo de trabalho, eu vou alterar algumas coisas. Então eu acabei me perdendo de quem eu era. Eu achava que eu era, né? De fato. Então a escrita chegou como uma forma de resgate, assim. O meu terapeuta que falava ainda escreva, porque senão você vai acabar se engolindo, assim. Então a escrita chegou dessa forma. Quando eu apresentei as escritas para Manuela, nenhum era poesia. Eram outros tipos de textos. Nada era poesia. E ela falou, nada. E ela falou, vamos escrever um livro de poesia. Aí eu falei, bora, vamos lá. E eu escrevi ele em 1 mês. Então eu brinco com as meninas que estava tudo pronto aqui. Fiz download. A Nath me lembrou. Assim que ele estava pronto, eu coloquei na parede de casa todos os poemas, assim. Eu ia te lembrar disso, era lindo aquilo de ver. Coloquei assim e fiquei namorando aqueles poemas e tudo mais. Mas alguns chegavam, quando a Manu falava assim, Ingra, eu queria que você escrevesse sobre aquilo que liga com aquele outro poema. Era mais difícil. Eu tinha que sentar, leia muito para escrever. Então, quem lê muito consegue escrever alguma coisa. Então, eu lia muito. Enquanto eu estava nesse 1 mês com a Manu, ela dava vários livros maravilhosos como referência pra gente. E a gente lia esses poemas para poder pensar a escrita do próprio poema. E alguns vinham na esquina para chegar na casa do Manu, por exemplo. Eu escrevi um, que é Batismo no Beco. Então eu vi uma cena e até chegar à casa do Manu, 2 minutos eu escrevi o poema. Outros no metrô, com telefone mesmo, sabe? Então, em alguns momentos foi caneta, eu tenho um caderno onde eu tenho os rabiscos, é bem legal. E outros momentos foi telefone, e foi assim o meu processo. Então, sobre processo criativo. Eu sou uma pessoa bem obsessiva com a escrita. Sou nada disciplinada. No primeiro momento que me tomo, sou contaminada com esse universo que eu crio. A partir de mim, claro, do que eu vejo, mas eu acho que eu sou uma observadora do mundo. E é isso, eu entro num processo de transe muito louco. É quase como eu me deslocasse novamente para um personagem da minha narrativa, né? Caso de prosa poética. E aí eu entro nesse transe obsessivo e crio essas pessoas, esses objetos. Objeto, para mim, animais, pessoas estão, para mim, fazem parte do mesmo universo, são equivalentes, ninguém está acima de nada, né? Para mim, uma blusa pode ser dentro do mesmo conjunto que uma maçã ou de um bebê que eu vejo na esquina, ou de um coveiro. Então, só para eu já estou viajando aqui, já estou me vindo ideias. Mas é isso sim, eu sento obsessivamente por um dia, 2, 3, não quero almoçar, não quero comer. Quando o Edson, até a tasquinha é para ele. Quando ele viaja, é muito bom, porque eu me concentro mais. E aí, o que é que acontece? No mesmo momento que eu sou obsessiva, depois eu guardo aquilo na geladeira, e sei lá, depois de uns 3, 4 meses eu volto, a obsessão já passou. E aí eu sou uma cirurgiã bem fria, sabe aqueles médicos bem chatos, mas muito, muito disciplinados, que querem ver isso aqui tá errado, essa palavra pode mudar. Então eu acho que o meu ser literário, quando escreve, ele é composto dessa obsessão e depois desse deslocamento, dessa coisa fria do bisturi, que eu percebo. Eu acho que é isso. Essa obsessão Lacan diz que o conhecimento é obsessivo, né? Então essa coisa de você sentar ali e não sair dali enquanto o texto não tá, eu acho que é muito intenso mesmo, né? É assustador, porque eu desisto dos meus livros. Às vezes eu abro Ninguém Morreu Naquele Outono e eu digo, meu Deus, isso não estava pronto. Então eu acho que realmente eu desisto. Tem uma amiga minha, Laura, de Minas Gerais, Laura Cohen, não sei se Paula conhece, que ela diz, quando um livro termina, ela é uma ótima poeta e prosadora, quando o livro termina é um caixão, tá ali no cemitério. Eu penso diferente de Laura, até brinco com ela. Não, Laura, o livro é um objeto vivo, porque às vezes a gente é comovido para escrever uma ideia e alguém vai ler e vai para outro lugar, te leva para outro lugar. Então eu acho que um livro é uma faísca, é um fogo. Acho que é isso.
Eita, eu pensei em várias coisas enquanto vocês falavam e agora já esqueci, mas, bom... Processo é para falar do processo criativo. O que vier. Beleza, vamos lá. Eu comecei a escrever quando eu era criança, eu escrevia os diários. Eu lia livros de diários. Eu queria escrever diários, eu imitava um pouco ali, escrevia os diários. E aí, depois parei. Aí quando eu entrei para o curso de letras, eu acho que eu me permiti voltar, porque eu já estava com a cabeça meio de fazer coisas serem um produto. Então eu pensei, agora eu posso me permitir voltar a ler e voltar a produzir literatura, já que agora eu estou dentro de um processo validado assim pelo capitalismo. Então, tipo, eu estava em letras, eu podia escrever. Aí eu voltei a escrever, enfim. Mas assim, não tinha muita pretensão não, mas assim, sempre estava ali aquele sonho de ser lida, né? Acho que sempre queria alguma aprovação. E na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi escrever esse e-book. Ele não é físico, é um e-book que eu peguei textos que estavam em páginas de Facebook, em caderninhos. Eu não tenho nada da obsessão. Eu não me considero uma pessoa muito organizada, então eu tive que ir procurando tudo isso e, enfim, precisava de alguém para me ajudar a organizar isso. E, bom, eu acho que eu tenho muito essa coisa de receber. Tem muito curso de escrita que fala, tipo, não, você precisa sentar e escrever, não tem que esperar a inspiração, não existe isso da musa literária, de esperar isso não dá certo, mas é como funciona para mim. E é como eu tenho prazer de escrever. Se eu for fazer uma obrigação, a literatura também, para mim não faz sentido. E é o meu espaço de vazão e de não vou fazer isso aqui ser uma obrigação também, porque eu tenho muita facilidade de ir para obrigação, de tornar as coisas uma obrigação. E quando eu vim para Londres em 2023, eu comecei a escrever, foi natural, assim, eu acho que eu estava tão perdida em quem eu era, que eu precisei escrever, e eu comecei a escrever histórias que eu estava sempre contando para as pessoas. Eu sempre contava e repetia para as pessoas essas histórias, e eu percebi que eu gostava dessas histórias. Então, eu estava tendo dificuldade de acessar essas histórias, acho que porque eu não estava contando elas para ninguém, porque, bom, o seu vocabulário fica um pouco limitado, né, quando você tem que usar outra língua, principalmente no início, e era uma coisa que estava me fazendo muita falta. Então, eu comecei a escrever, e aí, de repente, eu não tinha pretensão de que isso virasse uma coisa mesmo, eu estava fazendo mais para mim, mas eu estava achando bom, eu gostava até, compartilhava com umas pessoas, e aí, conheci a Ingra, a gente teve, não sei o que é, mas esse acaso, né, que é um acaso providencial de trabalharmos juntas e ela me falar, olha, eu estou fazendo isso aqui com a Manuela, eu acho que você tem que fazer também. E foi. E saiu isso aqui. E, deixa eu ver, foi... Eu só tô conseguindo lembrar de eu passando na ponte em que eu encontrava a Manu, a ponte que eu passava para encontrar a Manu, e como esse momento me fez me sentir viva. E há muito tempo eu não estava me sentindo muito assim por aqui. Então, tem processos de dor no meu livro, com certeza tem, mas tem alívios. E eu acho que todo mundo tem experiência de se sentir aliviado por alguma coisa, se você estiver aberto para isso. Eu queria pedir... Só um minutinho. Eu queria falar que tudo Shakespeare diz, né? Nada vem do nada. E se a gente tá aqui juntas, é por conta dela, de Germana, que me convidou para o encontro do Helping Hands, que é um projeto que ela tem incrível de ajudar mulheres aqui em Londres, no Reino Unido. Incrível. E eu fui num desses encontros e a Ingra estava lá. E foi assim que tudo começou. Se a gente está aqui, é por conta dela. Obrigada, Germana. Acho que todo mundo tem que agradecer você, Germana. Ainda bem. Eu vou pedir agora para que a gente vai ler um pedacinho de cada uma dessas obras para vocês conhecerem um pouquinho mais. Depois a gente vai abrir para perguntas. Então eu vou pedir para... Nath, você pode ler aquele que a gente tinha falado?
Bom, não sei se alguém está com o livro aí, mas se alguém tiver com o livro, porque algumas pessoas já compraram, é na página 117. E o nome é assim: Efeitos colaterais de um flerte. Começa com 2 poemas. O primeiro se chama Londres. 1. Se os ônibus não fossem vermelhos, eu já teria ido embora. 2. Há sempre quem converse com quem não está. Eu vim parar aqui por causa de uma rede, de uma long neck e de um baseado. Quando decidi que, depois das férias remuneradas, eu me demitiria e que o curso de psicologia agora seria meu grande foco. Deitada, eu lembrei do amigo muito feliz de um amigo meu, bem próximo nos anos da adolescência. Ele estudava na UNB também, psicologia. Eu sei disso porque o centro acadêmico era perto do de letras. A alegria assustava, e quando eu não conseguia fugir a caminho de uma das minhas aulas, a gente se falava. Ele sempre dava uma corridinha para me encontrar. Ele precisava sorrir menos. Se ele não cozinhasse tão bem e tivesse tanta paciência comigo, eu já teria ido embora. Me disse a fachada da Fundação José Saramago quando em Lisboa. Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Página 42, para quem está com o livro. Peguei o metrô na rotina do trabalho. Incomoda-me ser gato. Pelas catracas, todos correndo apressados. Ai de você, se o seu cartão não for lido na hora. Atropelam-te. Ou saem desviando com aquele olhar de fome. Mas fome de quê? Você me perguntaria, se não estão todos ali com seus AirPods noise cancelling? Incomoda-me ser gado. Somos tantos, mas ninguém sabe nossos nomes, nossas origens, nossas histórias, mais de 300 nas catracas da vida overground. Prefiro ser minhoca. Uma tubership beast, underground, no entry, faminta. Faminta de quê? Você me perguntaria? Se estamos todos ali com os nossos Kindles mergulhados, do barulho do carro de bois, ecoando como um canto dos antigos carreiros, que arrastam o peso do mundo, mas que pelo menos dividem a carga. Mas cá entre nós, incomoda-me ser gado. Prefiro ser minhoca, sucando a terra sem pressa. Ela come tudo, caga tudo. Plantas, bichos, barulhos, movimentos, cores, excrementos, escavando pelas profundezas, se movendo pela escuridão, guardando cada momento, atravessando stops pelas estações. Eu prefiro ser minhoca. Ela se alonga, se encurta, muda de forma. Porque se eu for gado, não posso mudar o ritmo da canção. O trem tá chegando, a parada é longe, eu vou ali moendo, gemendo, gritando, sem olhar para os lados para ver as plantas, as cores, os bichos, os movimentos ou os excrementos. Eu prefiro ser minhoca. Eu poderia ser bezerro, ansioso à espera do underground, abrir a porteira do mundo, vasto mundo. Mas vale a pena ser bezerro, subir aos picos do mundo e depois rolar pelos precipícios? Eu prefiro ser minhoca, para entender como o bezerro tropeça, acerca a cara no pau, de com força. A vaca viria ao seu encontro, viria ao meu encontro, me acalmaria, porque sem feridas visíveis não há razão para mugir, não é mesmo? Deixe o galo cantar. Que o galo cante então, mais alto que o carro de boi, que vem logo ali passando pela porteira, porque o bezerro só tem 2 caminhos, e o mundo não é tão vasto assim. Canga de boa estrada, gado nas catracas dos metrôs, cantando tão alto que não consigo ouvir o próprio mugir, indo para o abate, para virar comida de minhoca. Eu queria dizer, acho que não falei, que a Tasquinha do Cupim é uma plaquete, que é uma publicaçãozinha mais fininha, assim. Essa aqui é artesanal, é costurada à mão. E os poemas são curtinhos, rapidinhos. Pequenininhos como um cupim, mas fazem algum estrago. São notinhas de Lisboa, notinhas. Sim. No dia dos meus anos, fui ao pavilhão chinês. Bebi sem saber um coquetel com pólen. Muito gostoso. Sabia as axilas de Egon Schiele. Tive a crise alérgica.
Fez pena, mas não me arrependo. Chamava-se Paradise P. Seus pés enroscados nos meus por debaixo da mesa. Quem está de pé enroscado aí? Parece uma novela, uma cena de Jeanette Claire. Talvez eu deva mudar esse verso. Aquela música do John Cage. Din, dom, dom, din. Viva João Gilberto. Em restaurantes chiques, há sempre uma velhinha nas mesas. Tem velhinha aí? Uma luzinha charmosa, refletida naqueles rostos à espera das endívias mais frescas. Aqui não é preciso nem velhinha, nem toalha, nem endívias. Você tudo embaraça. Mil perdões. Esse deveria ser o nome de todas as coisas cozinhadas em fogo alto. Obrigada. Eu vou abrir para pergunta para vocês, mas eu vou só fazer um adendo aqui. Todos os projetos aqui são lindos, né? Se você vê a capa da Nath, é um desenho de uma amiga de infância, não é? Sua amiga de infância, ela não está aqui, mas é um desenho lindo. Então é um projeto todo pensado, né? Esse livro escrito, editado pela Manu. A Tasquinha do Cupim é linda, ela tem um relevo aqui. Ela também foi feita pela Isabela, não é? Impressões de Minas. Impressões de Minas, é lindo. Mas a gente tem o da Ingra também aqui, que tem uma ilustração da Kátia Barria, que está presente aqui. Uma artista, ilustradora, tatuadora maravilhosa. Então eu não queria deixar de dizer que linda essa capa. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Quem quer fazer? Só um minutinho. Antes da primeira pergunta, a Manu só vai falar uma coisinha? Porque você apresentou todo mundo, mas ninguém te apresentou. Raquel é fotógrafa, estudou nas Belas Artes, investiga escrita e imagem. É isso. Obrigada. Eu vou ter que me apresentar, já fico nervosa. Eu sou Natane e eu queria falar um pouco sobre a fala da Ingra, que eu achei muito linda. Assim, ela falou, existe o eu Ingra e o eu literário, né? E um eu que é um outro, mas que esse outro sou eu mesma, assim, né? É muito curioso como que você trabalha isso tudo, assim, porque são esses eus que a gente esquece, que a gente guarda, que a gente deixa adormecido, né? E é muito curioso porque você fala que a escrita te chegou como uma forma de resgate, ao mesmo tempo que a Nath fala que estava tão perdida em Londres que começou a escrever, né? E eu queria muito ouvir vocês sobre a força da literatura na busca desse resgate, assim, né? Principalmente 3 mulheres, a gente sabe como é, né, essa busca de um resgate no eu mulher também. Então eu queria muito ouvir sobre isso. Tem palavras? Nossa, muito lindo. Obrigada pela observação. Até interessante que no lançamento lá na minha cidade natal, a minha irmã lia o livro e ela falava: Ingra, isso não aconteceu assim. Você errou, não foi dessa forma. Eu falava, foi o que eu lembro, foi a minha memória, né? Senão eu falei para ela escrever o livro dela. Mas essa brincadeira de que é o que o eu Ingra lembrava e que virou escrita. E por que a literatura chega nesse lugar? Eu acho que vem desde que da infância, de não ter acesso e por isso ter a ânsia de tê-lo, né? Eu acho que Lacan também fala desse vazio e a busca por preenchê-lo, né? Então eu volto para a literatura, a música, ela chegou para mim como esse lugar que ninguém poderia atingir, né? Então se nesses outros espaços o mal me atingia o meu corpo, o que eu vou fazer com tudo isso que foi feito comigo, sabe? Então eu vou escrever, eu li e agora eu consigo também de alguma forma colocar para fora, assim. E é interessante porque quando a gente fala de poesia, o eu literário, como o Manu já abordou, a gente escreve o livro, mas o que ele vai significar para você quando você estiver lendo vai ser uma outra coisa, assim, porque você vai olhar e você vai estar vivendo um momento na sua vida, acontecendo exatamente alguma coisa que aquela frase vai ser significativa. E talvez para mim quando eu estava escrevendo, eu pensei em outra coisa completamente diferente. Eu queria agradecer a pergunta e também falar que a pergunta também veio de uma poeta que tem um livro. Em 2014 ela escreveu um livro, né? E depois vocês podem falar com ela também, se vocês quiserem, com a Natan. A pergunta, qual a força da literatura?
A literatura me fez escolher o tema do meu TCC na graduação, que eu escrevi sobre biblioterapia, porque na época me ajudou muito, assim, com questões de saúde mental, e eu realmente conseguia melhorar através dos livros, através das palavras, e de me sentir identificada quando faltava identificação na realidade, assim. Então, essa comunicação com a mente de outros escritores que estão vivos, não estão vivos, é algo muito valioso e que é legal você colocar a sua voz, assim, começar a escrever. Eu tinha muita dificuldade de me permitir escrever, porque às vezes eu começava a escrever querendo que aquilo virasse um livro. Eu já queria o resultado. E quando eu consegui escrever sem esperar algo disso, foi quando eu fiz um livro. Então, eu acho que escrever também é se permitir ficar vulnerável, é se permitir dizer as verdades, é se permitir errar também e se permitir ser visto, né? Porque se você escreve, é uma grande permissão para ser visto e para ser ditado pelos leitores. Obrigada também, Natami, pela pergunta. Já estou curiosa para te ler. Todo mundo diz, né? A literatura não serve para nada. Para mim serviu e muito. Literatura me salvou depois de uns bons anos criando meus filhos aqui sem apoio de família, não é? E durante a menopausa eu dei uma grande pirada e sim, ela me salvou. Mas não que eu ache que literatura sirva para muita coisa. Mas serve, né? Ferreira Goulart dizia, né? A vida só não basta. Você já está vendo, né? Que eu vou me contradizendo. Eu sou essa metamorfose mesmo ambulante. É isso. Tem mais uma. Oi, meu nome é Bia Santana. Sou jornalista, moro aqui em Londres também. Queria fazer uma pergunta para a Manuela. Queria entender um pouquinho mais como é esse seu trabalho de leitura crítica, porque me pareceu, ok, um trabalho de edição, mas é um trabalho quase de terapia também, né? Pelo menos no caso aqui da Ingrid e da Natália, de trazer uma descoberta, uma coisa que como está ali, né? Mas alguém precisa ajudar a fazer esse download, alguém precisa fazer. Eu queria que você contasse como é esse processo, esse teu trabalho. Ótima pergunta, Bia. Eu acho que antes diziam, né? O cânone literário, são homens brancos que podem escrever, né? Até embranqueceram Machado de Assis. Você lembra disso, né? Eu acho que qualquer pessoa pode escrever. Qualquer pessoa pode escrever, não é? Desde que ela tenha o desejo de escrever. O trabalho acontece como, né? De leitura crítica, através da leitura. Não tem como não ser. Quem quer escrever precisa ler. Precisa mesmo, não é? E aí lê de tudo mesmo, tudo. Até bula de remédio pode ser material para escrita, dependendo o que você for fazer, não é? Então, meu trabalho, geralmente, eu tenho um encontro. Eu digo logo que não existe certo e errado em literatura, existem coisas mais interessantes que se aproximam ao meu gosto estético. Pode ser que alguém vai fazer uma leitura crítica de um livro que eu acho super interessante, aquela pessoa vai dizer, isso não é literatura. Então, depende muito. Por exemplo, eu adoro textos sem pontuação. Adoro, porque você dá ao leitor a possibilidade de escolher como ele vai ler aquilo. Não que quem escreva com pontuação está errado, né? Outra coisa que eu acho muito importante é que, estão acabando com a língua, essa palavra não existe, isso aqui está errado gramaticalmente. E aí você vem para uma Carolina Maria de Jesus, o que é que você vai dizer? Não é? Então, sim, eu acho que tem um quê de terapêutico, mas não que eu vá conversar com essa pessoa com esse objetivo. É porque é uma conversa horizontal e eu aprendo muito e às vezes tem coisas que eu não entendo muito bem, não que eu tenha que entender, e aí eu acho que não é por aí, isso poderia ficar melhor. E aí, conversando com as pessoas que eu assisto, elas dizem, não, eu acho que é isso por conta disso, disso e disso, e eu me convenço. Então, o trabalho é muito horizontal, não é aquela coisa eu dizendo, isso está errado, muda isso e tal. Eu acho que é isso.
a cada mês você abre espaço para leitura crítica, né? Então, se alguém tiver interesse e quiser conversar sobre isso, a Manu todo mês abre alguns espaços para fazer leitura crítica. Bem, aqui vocês têm 2 provas de que funciona muito bem, né? Eu queria falar também do trabalho da Manuela, porque o Gabriel, que mora comigo, pode saber que eu chegava assim com a cabeça fervendo e falava, meu Deus, ela disse isso, e queria contar e compartilhar. E eu fazia revisões de texto, então eu ficava sempre assim, letra maiúscula, vírgula, não sei o que. E aí, às vezes, com os poemas, a Manu falava, não, vamos tirar essas letras maiúsculas, né? Então ela me ajudava a entrar, a acessar esse outro eu, né? Que a Ingra falou, dos outros eus, porque às vezes é difícil você sair do seu eu, da sua função, que a gente já se apresenta falando nossa profissão, né? Então, para mim, como revisora de texto, às vezes ensino gramática, eu queria botar a letra maiúscula e podia ficar melhor sem a letra maiúscula. E também, sim, foi uma parte terapêutica, como você falou, nesse sentido de perceber o que eu queria afirmar, não, eu quero assim, o que ela ia dizer que ia me incomodar e perceber o que eu quero manter, o que eu não quero manter e vendo que tinha coisas que eu nem imaginava que eu precisava manter. Então você vai descobrindo o seu texto nesse caminho também e é isso, não tem como não indicar assim 1000 vezes e é isso. Obrigada. Meu nome é Nádia, moro aqui em Londres. Originalmente sou jornalista, mas trabalho em publicidade. E eu organizo uma troca de livros em português aqui, justamente para facilitar o nosso acesso, né, a livros em português, que aqui é tão difícil, a Raquel Sol já foi. E a minha pergunta para vocês é, qual que é a maior dificuldade de ser uma escritora brasileira aqui e publicar livros em português aqui? Como que é isso? Como que funciona isso? Acho que, assim, a gente publicou no Brasil, então, claro que a gente teve que trazer os livros. Então, a primeira dificuldade começa com o peso dessa bagagem. O Gabriel ali enrolou no casaco dele vários livros, porque eles iam pesar a malinha de mão e falaram, não pode passar 10 quilos e tinha não sei quantos livros lá. Então, começa aí a dificuldade. Mas, enfim, para mim era um prazer, né, fazer isso. Eu não sei, acho que a dificuldade que eu consigo pensar é essa, porque na verdade para mim foi mais uma salvação do que uma dificuldade, então a dificuldade que eu consigo pensar é essa. Eu acho também que a gente vai sentindo essas dificuldades agora, porque é o nosso primeiro livro publicado aqui, né, que a gente está compartilhando. Então minha mãe vem em julho e já vai trazer mais na mala também, Nath, se precisar. Então essas outras necessidades a gente vai também sentindo com o tempo, assim, Manu que já está há um tempo aqui, já tem livros e pode falar melhor, né, sobre isso, mas eu acredito que enviar para o endereço da pessoa, 1 a 1, teve uma pessoa em Portugal que falou, quero comprar o seu livro, como faz? Entra no site e pede para deixar na sua casa no Brasil. Então, assim, a não ser que eu ia trazer para publicar aqui para poder enviar para ela agora, né? Então, eu acho que a primeira dificuldade é essa, a acessibilidade à obra. E aí, Manuela, quais são as outras? Muitas coisas. Primeiro que ser uma autora, poeta de língua portuguesa em Londres, ao mesmo tempo que a gente sabe que não vai ter nunca, né, quase nunca, nosso livro no Waterstones, numa Down Books, não é? Porque a maioria tem a reserva de mercado de livros, né, em inglês. Mas olha para esse lugar aqui. Olha quantas pessoas saíram de casa nesse dia de ventania para vir falar de literatura. E Londres é uma cidade incrível, maravilhosa. Eu aposto que deve ter outros eventos de literatura senegalesa, francesa, não é, russa, acontecendo em outros lugares nessa mesma noite. Então a gente tem que cavar o espaço, não é? Eu gostaria de falar aqui, cadê a Angélica? Angélica, incrível, essa mulher é incrível. Vai acontecer a segunda FLIUP, que é um encontro, não é, de publicações a Feira Literária de Língua Portuguesa. Obrigada, Raquel. Isso mesmo. E vai acontecer a segunda. A primeira eu fui, foi lá no prédio da Meta, não foi? Maravilhoso, super organizado, painéis maravilhosos.
E a segunda vai acontecer agora em maio, na Goldsmith. Em junho, na Goldsmith. Então é isso, sim, é difícil, é muito improvável achar um dos livros nessas livrarias de cadeia, mas quem tem um bichinho da literatura sabe onde chegar. É isso. Eu acredito que essas escritoras, elas estão fazendo esse trabalho, né? Os escritores brasileiros aqui de Londres estão galgando esse espaço. A Flip dá esse espaço também para essas obras serem conhecidas aqui, também comercializadas. E quem sabe, com um pouco mais de tempo, tem algumas livrarias que estão começando a se interessar bastante por literatura latino-americana, inclusive por literatura brasileira, e eu acredito que esse espaço está sendo galgado. Então pode ser que ano que vem a conversa já seja diferente e a gente tenha um lugar para que esses livros sejam vendidos aqui, né? Eu acho que já foi traduzida, não foi? Tem alguma, por exemplo, a Nara, que é uma escritora, Nara Vidal, foi traduzida para inglês, foi traduzida para o francês, e é isso, vai galgando, vai conquistando mais espaço, e daí eu acho que daí não tem a necessidade de você também buscar uma tradução. Acho que buscar a tradução eu acho que é mais um passo na carreira de cada escritor, mas tem um espaço, porque Londres é multicultural e a comunidade brasileira, a comunidade latino-americana é muito grande aqui. Então a gente tem espaço para conquistar esses lugares. Alguém mais tem alguma perguntinha? Eu queria então agradecer a todos vocês por estarem aqui, como a Manu falou, numa noite de quinta-feira, com vento, num dia que ficou frio de novo, o sol não saiu, mas eu acredito que a gente está com bastante luz aqui dentro, trazida por essas autoras. Eu queria agradecer ao Rodrigo, do Filó Brasil, e toda a equipe do Filó, que está sempre abrindo espaço para a gente falar de cultura brasileira, para a gente saborear pratos brasileiros. Eu queria também agradecer ao Nando, que é DJ e produtor cultural, que está viabilizando aqui esse espaço para a gente. A Ana Gisele, eu queria agradecer a Ana Gisele, diretora da Sabiá. Também queria agradecer o Léo pelas fotos. E agradecer a presença de todos vocês.